Fala, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Que Deus possa estar abençoando a sua casa, a sua família, os seus negócios, que tudo que você fizer, em tudo que você iria empreender, seja bênção e seja para glorificar o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Estou aqui hoje para o segundo episódio dessa nossa série sobre os milagres de Jesus. O Espírito Santo colocou no meu coração para estudar, ver esses milagres de Jesus. Separei 7 deles, sabemos que temos muitos outros, para que nós possamos se aprofundar neles, tirar grandes ensinamentos. Como eu já falei no outro vídeo, todos os milagres de Jesus são pedagógicos, são para nos ensinar alguma coisa, tanto para o nosso dia a dia, na nossa vida material, quanto para a nossa vida espiritual, isso eu posso dizer até mais ainda para a nossa vida espiritual, pois todo milagre sempre aponta para lá no final da nossa vida, termos a certeza da nossa salvação em Cristo Jesus. Então, que você possa vir comigo nessa série. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva nesse canal, curta, compartilhe, mande para muitas pessoas, para que possa o YouTube também entender e mandar para outras pessoas e assim ser bênção para a vida deles também. Hoje vamos falar sobre um milagre que também está nos 3 evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, que é o milagre de Jesus acalmando a tempestade. Esse milagre tão famoso, tão conhecido de Jesus, que mostra todo o seu poder como Deus, homem encarnado, sobre a natureza, e que me chamou muita atenção. Tem muitos detalhes que a gente pode extrair dele para o nosso uso na nossa vida espiritual e material, e eu quero compartilhar com vocês. Hoje o texto que eu vou ler vai ser na versão de Marcos, Ele é o que é mais detalhista, coloca mais detalhes, então me chamou muita atenção falar sobre esse milagre na perspectiva de Marcos, que se encontra no capítulo 4, a partir do verso 35 até o 41. Então vamos ler, estudar e ver o que o Espírito Santo tem para nos ensinar através desse vídeo. No versículo 35 diz assim: Naquele dia, sendo já tarde, Jesus disse aos seus discípulos: Vamos passar a outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava, no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de ventos, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava se enchendo de água. E Jesus estava na polpa, dormindo sobre o travesseiro. Os discípulos o acordaram e lhe disseram: Mestre, o Senhor não se importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Acalme-se, fique quieto. O vento se aquietou e tudo ficou bem calmo. Então Jesus lhe perguntou: Por que vocês são tão medrosos? Como que é que ainda não têm fé? E eles, possuindo de grande temor, diziam uns aos outros: Quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Então já vemos no início dessa passagem que Jesus estava num barco. Esse barco possivelmente é o mesmo que no início do capítulo 4, Jesus, quando a multidão o apertava, entrou num certo barco para poder se afastar um pouquinho da praia e de dentro desse barco ensinar a multidão que estava na praia. Então nós já vemos que esse barco devia de ser o mesmo e que Jesus já estava nele prontinho para embarcar para então essa tempestade que viria à frente. Vamos dividir essa passagem nos próprios versículos para que a gente possa entendendo cada partezinha dele. No próprio versículo 35 inicial, Jesus já dá essa grande palavra de incentivo, fé, para todos que estavam no barco junto com ele. Marcos também fala que outros barcos o seguiam. Então, essa palavra pode ter sido tanto para os discípulos quanto para os barcos que o seguiam também ouviram essa passagem e já poderiam entender o que viria pela frente, Porque ele fala: vamos passar a outra margem, ou passemos a outra margem. Aqui nós já vemos toda a palavra concreta, uma palavra certeira, uma palavra que não deixaria de acontecer, uma palavra de fé. Jesus falou: nós vamos passar para o outro lado, vamos chegar na outra margem. Aqui nós já tiramos uma grande lição que é a mesma fé, a mesma palavra concreta, a mesma palavra certeira sobre a nossa salvação. Todo aquele que está em Cristo Jesus, que se arrependeu dos seus pecados e crê nele como suficiente Senhor e Salvador, tem a garantia, a certeza da sua salvação nele. Em João 10, no versículo 27, Jesus falando ali sobre as ovelhas, que ele é o bom pastor das ovelhas, olha o que ele fala, versículo 27, As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem, eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. Me seguem. Você vê que ali o pessoal entrou no barco, Jesus já estava no barco, ele foi o primeiro, ele foi o capitão, o cabeça, como hoje nós sabemos que ele é o cabeça da igreja. Nós somos o corpo, ele é a cabeça desse corpo. Então Jesus, como o primeiro ali naquele barco, já estava falando: nós vamos passar para o outro lado. Da mesma forma, na salvação, ele falou: vocês têm a salvação garantida comigo. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, conhecem quem eu sou, me seguem e eu lhes darei a vida eterna e ninguém as arrebatará da minha mão. Essa é a promessa do nosso Senhor. Você vê que no início desse grande milagre,
dessa grande tempestade que viria na frente, Jesus já prepara os seus discípulos e nos prepara hoje. Talvez você esteja chegando na fé agora, talvez você ainda não conheça completamente quem é Jesus. Como eu te digo, esses discípulos ainda não conheciam. Você vê que no fim dessa passagem, eles falam quem é esse, que até os ventos e os mares lhe obedecem. Você vê que nem eles ainda conheciam Jesus como verdadeiramente Deus ainda. Então você talvez possa ter dúvidas. Sua fé ainda pode estar ali de pouquinho, crescendo pouco a pouco, mas eu quero que você tenha certeza, como Jesus disse aqui, quem vem a mim tem a certeza da vida eterna. Aqui Jesus estava passando para o outro lado do lago, e essa passagem também fala da passagem dessa vida para a vida eterna. Ninguém pode te arrebatar das mãos deles, nenhum Satanás e nenhuma potestade maligna pode te tirar das mãos de Jesus Cristo. Basta você se arrepender dos seus pecados, crer nele por toda a sua vida, mesmo nas dificuldades. Você vê aqui nessa passagem, as tempestades ainda viriam na frente desse povo, como na sua vida. Ainda tempestades virão para você, virão angústias às vezes, virá choro, mas Jesus prometeu que lá na eternidade, todo choro será tirado do nosso rosto, toda dor será tirada do nosso peito, todo medo será tirado da nossa consciência, e lá nós teremos uma vida plena de satisfação e gozo eterno com ele. Creia nisso. Do mesmo jeito que Jesus já deu esse incentivo no começo da passagem, ele incentiva você hoje a ter mais fé nele, a confiar mais nele, a acreditar mais nele, que mesmo durante a tempestade que ainda vai vir na sua vida, ele estará lá, dentro do barco, prontinho para te garantir que a salvação sua está garantida nele, em nome de Jesus. Já vemos no versículo seguinte que Jesus despede as multidões e Marcos dá dois detalhes interessantes. Partiram como estavam e que outros barcos o seguiam. Esse partiram como estavam não tem em Mateus e Lucas, mas nós podemos fazer uma conjectura, que eles não estavam se preparando para uma tempestade. Às vezes tinha ali um pouquinho de comida, um pouquinho de água no barco e do jeito que estavam, partiram. E isso é interessante porque muitas das vezes as tempestades que chegam na nossa vida nos pegam de surpresa. Naquele mar da Galileia, que ele é muito conhecido, ele vem em tempestades repentinas. Ele é um lago que ele é cercado por muitas montanhas e ele está abaixo, ele está cerca de 200 metros abaixo do nível do mar. Então os ventos que entram por essas montanhas acabam canalizando e fazendo uma tempestade repentina. Tem vídeos na internet que mostram os ventos lá passam de 100 km por hora muitas épocas do ano e isso levanta grandes ondas no lago, né? É algo muito impressionante, mas que acontece lá no lago da Galileia, inclusive até tempos atuais. Então imagina que naquela época essa tempestade foi do nada. Os marinheiros ali, muitos conhecidos, Pedro, André, Tiago, João, eram pescadores experientes, mas nenhum marinheiro está pronto para uma tempestade quando você não está preparado para ela. Mesmo preparado, você já corre risco, imagina você não estando preparado. Então isso nos faz pensar as tempestades que vêm nas nossas vidas. Muitas das vezes as aflições que vêm para mim, para você, que a gente não espera, que você está caminhando com Jesus e está tudo certo e sua vida está toda bonitinha, toda redondinha e do nada acontece uma grande perca, do nada acontece um grande abandono, do nada acontece uma grande aflição, uma grande angústia, a perca de algum ente muito querido e uma falência da sua empresa, dos seus negócios, um desemprego, né, por ser mandado embora e você não estava esperando. E nessas horas, o que te faz ter fé? Nessas horas, o que te faz acreditar? Nessas horas, como que você pensa? Pô, eu tô com Jesus no meu barco, eu tô seguindo com ele e agora se levanta uma tempestade? Como que pode isso acontecer em minha vida? É aqui que nós temos que começar a pensar onde que nossa fé está firmada. Onde que estamos olhando no meio dessa tempestade que repentinamente aparece em nossas vidas. Onde temos colocado a firmeza dos nossos pés. Está na areia, onde uma breve tempestade pode nos arrastar, ou está na rocha que é Cristo, onde nenhum vento, nenhum mar pode nos derrubar dele. Então nós temos que sempre olhar que essas tempestades podem vir na nossa vida. E como ali mostra que outros barcos o seguiam, que mostra quão poderoso seria esse milagre para que outras testemunhas viessem e se não criam ainda em Jesus, pudessem crer a partir daquele momento que ele era o Deus homem encarnado, que o ser humano não consegue explicar, mas nós apenas cremos que Jesus era verdadeiramente homem e verdadeiramente Deus. Então eles puderam observar o quão poderoso era Jesus Cristo de Nazaré. Então hoje eu te convido a você também, no meio dessa tempestade da sua vida, você se firmar em Jesus. Tem muitas testemunhas que estão olhando para a sua vida no meio dessa aflição e vão observar como que você lida com ela, como que você se porta diante dela e como que você, se continuar afirmado em Jesus Cristo, será uma linda testemunha do grande milagre que Jesus fará na sua vida. Eu tenho fé e certeza que Jesus, como ele fez com esses discípulos,
livrando eles da tempestade, Ele pode livrar você também da sua aflição, da sua angústia, daquilo que está te deixando para baixo, caído, com o coração às vezes ali desesperado. Jesus pode acalmar a tempestade que está dentro de você. Creia nele, confie nele. Se você está passando por essa tempestade agora, nesse momento, creia que Jesus é poderoso para livrar você dela. Os discípulos ali foram como estavam, não estavam preparados para a tempestade, mas Jesus estava dentro do barco com eles, como Jesus está hoje com você. Como eu sempre digo, Ele está apenas a uma oração de você, pertinho de você, para que você possa exclamar como eles aqui. Nós vamos ver nos versículos seguintes: Jesus, Tu não se importa que eu pereça. E Jesus estará lá, prontinho para despertar, acalmar a tempestade do seu coração e depois fazer de você uma testemunha viva de que Ele é poderoso para acalmar toda a tempestade que se levantar na sua vida. E vemos agora no versículo 37 que o mar braviu por causa dessa tempestade, as ondas já cobriam, começavam a entrar no barco, a ponto desse já começar a se encher de água. E já entrando no versículo 38, diz que Jesus estava na polpa, na parte de trás do barco, dormindo sob um travesseiro. É lindo de pensar porque, fazendo agora um paralelo ali com Atos 27, naquele naufrágio de Paulo, você vê que Paulo estava ali no barco e Paulo já tinha falado para aqueles homens, falando assim, Deus já me revelou que eu terei que ir a Roma falar com César e que nenhum desses que estão no barco se perderão. Todos estão protegidos por Deus. Mesmo assim, nós vemos lá no versículo 31, se eu não me engano, que alguns marinheiros já desceram um bote, já estavam prontinhos para saltar do barco, pular do barco e ir embora, tentando se salvar sozinhos. E Paulo alerta o capitão, fala assim, se eles se lançarem fora do barco, se eles pularem para fora, eles não vão sobreviver, apenas os que estiverem no barco irão sobreviver. Então, o que nós aprendemos aqui, tanto nessa passagem com Paulo, como aqui nessa passagem que Jesus pular para fora do barco de Jesus não é uma boa opção para nós. O mundo hoje em dia já vive no mar bravio das tempestades que esse mundo mesmo já causa. As aflições, as guerras, as lutas, o desespero, a angústia, as depressões, as ansiedades, que sim, pode abater o cristão também, pode abater o crente e muitas das vezes vão abater o crente. Mas o mundo não está no barco com Jesus. O mundo, na verdade, não quer estar no barco com Jesus. Eles querem, se estiverem no barco, alguns já pularam fora, estão navegando nesse mar bravio que é o mundo. Mas, como Paulo disse, como Jesus garante, aquele que está no barco comigo está protegido, como nós vemos como Jesus falou em João 10, eles já têm garantido comigo a vida eterna e a segurança nessa vida de que nenhum será perdido. Como foi lá com Paulo, é aqui também com Jesus. Nenhum daqueles marinheiros foram perdidos, nenhum dos seus discípulos foram perdidos, nenhum dos barquinhos que acompanhavam Jesus estava perdido. Então o que nós podemos aprender? Não salte do barco. Não vá para longe de Jesus no meio da tempestade da sua vida. Pelo contrário, se apegue mais a Jesus. Nós vamos ver aqui no próprio versículo que Jesus estava dormindo, que os marinheiros correram para Jesus, foram falar com Jesus. Então hoje, ore para Jesus. Essa fala aqui dos próprios discípulos, ele fala, mestre, o Senhor não se importa que pereçamos. Isso aqui é uma oração linda. E no meio da sua tempestade, talvez a sua fé ainda possa ser pequena, como daqui dos discípulos mostravam que ainda era, eles estavam no começo da caminhada. Mas a oração pode ser muito forte desde o início da sua caminhada com Jesus. A sua fé hoje pode ser pequena, mas a sua oração já é forte e poderosa para despertar Jesus e para Ele auxiliar na sua vida. Aqui Jesus estava dormindo porque Ele era um perfeito homem, precisava descansar, passou um longo dia discursando, pregando sobre o reino de Deus. Mas hoje Ele está no céu, prontinho para te ouvir. E como você desperta Jesus para a sua causa? Orando. Aqui temos uma simples oração daqueles discípulos, que pode até não parecer uma oração, mas eu te falo o que você faz no dia do seu desespero. Você não clama a Deus? Você não clama a Jesus? Se hoje você ainda não clama, aqui está um convite. Não tem método melhor para acalmar a tempestade da sua vida que não seja despertando Jesus para ela. Não que Jesus esteja dormindo, mas que Jesus precisa que você ore para Ele, que você fale com Ele, que você clame a Ele, para você mesmo entender que não é por nenhum mérito da sua oração que vai alcançar o alívio na sua tempestade, mas sim pelos méritos de Jesus, que um dia morreu na cruz do Calvário, ressuscitou e vivo está no céu, prontinho para interceder por todos aqueles que clamarem o seu poderoso nome. Você tem um fiel e verdadeiro sacerdote no céu, que não te abandonou, que não esquece de você, que está lá prontinho para ouvir a sua oração, levar elas a Deus e poder trazer o milagre, a salvação, a cura, a libertação, tirar o seu coração do meio da tempestade e colocar ele na bonança da vida, que é ter Jesus na sua vida todos os dias. Vale a pena também a gente olhar por esse lado humano de Jesus. Mostra que Jesus dormia na polpa do barco.
Coisa mais linda imaginar que Jesus era verdadeiramente homem. E por que isso é tão lindo? Tem algumas vertentes que não acreditam que Jesus era homem, mas nós podemos ter essa certeza por várias passagens da Bíblia. Você vê lá no Getsemane que Jesus fala que seja feita a sua vontade, Pai, e não a minha. Jesus tinha suas vontades, mesmo que nenhuma delas era pecaminosa, pois nele não havia pecado, mas ele tinha suas vontades. Em Lucas 2, quando ele está lá no templo e se perde da sua família, lá no último versículo diz que Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça. Você vê em Filipenses capítulo 2, que fala, que eu até separei esse versículo aqui para nós. No versículo 7 e 8 diz: pelo contrário, ele se esvaziou, se assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos, e reconhecido em figura humana, ele se humilhou-se, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Figura humana, ser humano. Jesus lá em João 8, quando está discutindo ali com alguns judeus, eles falam: vocês querem matar a mim, que fui enviado pelo Pai. E esse a mim, algumas traduções também tá como homem enviado pelo Pai, e a palavra antropos ali no grego, que é palavra para ser humano. Então Jesus tinha toda a sua humanidade garantida. Por que isso é importante? Lá em Hebreus 4,15 vai falar que ele é o nosso sumo sacerdote que está no céu, que padeceu pelo que nós padecemos, para que hoje, lá na glória, possa se compadecer de nós em meio às nossas aflições, ou como estamos nesse título, no meio das nossas tempestades. Jesus, ele foi ressuscitado como o primeiro corpo glorificado. Ele está como era aqui na terra, com seu corpo glorificado hoje no céu, sentado à direita de Deus, e é completamente perfeito para se compadecer das suas aflições, das suas angústias, daquilo que hoje você está passando. Saiba, Jesus não é apenas algo que foi criado, mas Jesus é verdadeiramente homem, verdadeiramente Deus no céu, para que possa se compadecer dos seus pecados, compadecer das suas falhas, se compadecer de quem você é, te tornar forte em fé, para que no meio da sua tempestade você vença com Ele e que depois você possa habitar no céu juntamente com Ele. E vemos na sequência que Jesus acalma a tempestade. Você vê, ele diz: acalme-se, fique quieto. O vento se aquietou e tudo ficou bem calmo. Como é precioso para nós entendermos que Jesus acalma a tempestade apenas com a sua palavra. Jesus tem poder sobre toda a natureza, porque, como diz João 1, tudo foi criado por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então, como não ter a certeza de que Jesus, com apenas a sua palavra, aquietará a tempestade dentro do seu coração? O que você precisa é ser unido a Jesus em amor e em oração, porque sem essa união é impossível você apagar a ira de Deus que está sobre todo aquele que não tem Jesus em seu coração. Saiba que o único jeito de você escapar dessa ira vindoura é estando no barco com Jesus. É sabendo que Ele é o único caminho, a verdade e a vida, e que sem Ele ninguém pode chegar a Deus. Então o único jeito de você escapar dessa ira vindoura é se apegando a Jesus, tendo Ele no seu barco, podendo ver que apenas com uma palavra Ele acalmou aquela tempestade. Então, apenas com uma palavra Ele pode acalmar a tempestade do seu coração. Se você está com o coração aflito, se você está com o coração desesperado, se você está com angústias, depressões, ansiedade dentro do seu coração, saiba, Jesus acalma essa tempestade. Ele tem todo o poder para estar com você em todos os momentos da sua vida. Em nenhum momento Ele vai te deixar. Mateus 28:20 fala que Ele mesmo falou: estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. Porque não tem lugar melhor nesse mundo para que você esteja do que estar ao lado de Jesus, estar pertinho dele, estar dentro do seu barco, sabendo que a tempestade está do lado de fora, mas você dentro do barco com Jesus não vai naufragar. Você não pulará para fora, porque você sabe que a salvação está junto com você. Então creia nele, confie nele, deixe que essa voz que acalmou a tempestade, que mandou o mar e as ondas, os ventos ficarem quietos, possa também acalmar esses pensamentos da sua mente, esse seu coração altivo que às vezes não te deixa em paz. Ele é perfeitamente capaz de trazer a paz para dentro do seu coração, para que você volte a ter uma vida colorida na sua presença e possa enxergar que Ele acalma toda a tempestade e jamais deixará você perdido no meio dela. E na continuação Jesus pergunta para eles: por que vocês são tão medrosos? Como é que ainda não têm fé? E eles, possuindo de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Marcos já tinha relatado 5 milagres, que ele descreveu com mais detalhes. E em 2 passagens ele já tinha falado de muitos outros que Jesus tinha feito. Curado enfermos, expulsado demônios. Marcos relata que Jesus então já tinha feito muitos milagres. A fé desses discípulos já era para estar mais robusta. Não digo já madura, porque tudo estava acontecendo ali, vamos dizer, ao vivo e a cores, mas já era para estar mais avançada.
E isso faz nos pensar o que Jesus já fez na minha e na sua vida. Olhe para trás. Quantos milagres Jesus já não fez na sua vida? Quantos milagres Jesus já não trouxe para sua casa, para sua família, para os seus negócios? Da onde que Jesus te tirou e te colocou hoje, para que você ainda hoje não creia nele? Essa pergunta é para mim e para você, como que nós não cremos nele ainda? O que Jesus estava querendo falar aqui para eles não era que eles não tinham fé, mas é que a fé que eles já tinham já era suficiente para eles crer que Jesus acalmaria aquela tempestade. Como? Não sabemos. Jesus podia fazer eles andar sobre a água se o barco afundasse. Não foi o que ele fez com Pedro? Eles já tinham que ter uma fé que Jesus acalmaria a tempestade, como ele realmente o fez. Então o problema aqui não era a falta de fé deles, mas sim que um medo excessivo afogou a fé deles. Então não deixe que um medo excessivo afogue a sua fé em Jesus. O medo, por um lado, pode ser produtivo. Por quê? Porque ele te aproxima de Jesus, ele faz você orar mais, ele faz você estar aos pés de Jesus, a você jejuar, a você buscar comunhão com Deus. Mas quando o medo é excessivo, ele te afasta do propósito inicial, que é crer em Jesus em todo momento da sua vida, que ele é suficiente para te tirar de todo tipo de aflição, angústia ou mal que esse mundo pode te causar. Então não deixe que o medo excessivo te afaste de Jesus. Repreenda esse medo. Como você faz isso? Crendo em Jesus Cristo, olhando para o grande amor que Deus Pai colocou no seu Filho e hoje, através dele, coloca no nosso coração. Olhar para o amor de Deus em seu Filho Jesus Cristo, a entregá-lo a esse mundo tão perverso, e esse mundo perverso colocar numa cruz, e ele ser morto com todo tipo de desonra naquela cruz, é o que faz você olhar e falar: Jesus fez tudo isso por mim. Como não poderia eu amar ele em todo tipo de momento difícil da minha vida? Jesus, lá do céu, te ama incondicionalmente, mas ele precisa que esse amor seja recíproco, que você o ame também ele de volta, que você entenda que no meio das suas lutas ele estará lá pronto para te socorrer, mas que você precisa estar junto com ele, que você precisa estar se arrependendo dos seus pecados, crendo que ele é o único Senhor da sua vida, não colocando nada acima dele, não colocando nenhum Senhor na sua vida. E nós sabemos, Jesus só chamou uma coisa de Senhor durante toda a época de vida nessa terra que ele teve, que foi o que? As riquezas. Ele falou: você não pode amar dois deuses, você não pode amar dois senhores, o Deus e as riquezas. Então muitas das vezes o que afasta você de Jesus é a ilusão pelas riquezas, é você ter muita coisa e achar que ali você está seguro, ou você não ter e ansiar por um dia ter, e aí você trabalha demais e não tem tempo para Jesus, você estuda demais e você não tem tempo para Jesus, você cuida de toda a sua vida material, mas não tem tempo para Jesus. Eu te faço você pensar nisso. Eu não digo que você está errado em fazer isso, não. Você tem que buscar estudar, tem que buscar empreender, tem que buscar ser um bom profissional. Eu sempre trabalhei a vida inteira como empreendedor, então eu sei como que é você buscar por querer crescer a sua empresa, os seus negócios, mas isso jamais pode ser o Senhor do seu coração. Então pode ser riquezas ou pode não ser, mas se você tiver Jesus, você tem tudo na sua vida. Não vai ser a riqueza que te fará mais feliz, não vai ser a prosperidade que te colocará um coração mais alegre, porque todos eles que não têm Jesus é tudo perecível, tudo ficará nessa terra. O que dará um homem em troca da sua alma? Então estar com Jesus na riqueza ou na falta da riqueza é ter a certeza de que ele é completo para você e que nada falta com Jesus. Tenha essa certeza no seu coração. Como aqui esses discípulos estavam tendo a certeza agora de que Jesus era Deus, saiba, Jesus é o meu Deus poderoso. Ele não me largou no meio das tempestades que já aconteceram na minha vida. E ele não me abandonará nessa tempestade que aconteceu ou que ainda acontecerá. Pense no tanto de livramentos que Jesus já te deu, como ele não te livrará de novo. Jesus não muda, ele é o mesmo, ele foi o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Então se ontem ele te livrou da tempestade, hoje ele te livrará, e se ela vir, ele te livrará também. Creia que Jesus não muda, ele estará com você em todos os momentos da sua vida. Nessa nossa vida, você observa que toda a criação obedece a Deus. Só tem uma criatura criada por Deus que não obedece a Deus, que é o próprio ser humano. Então que você escute mais a Deus. Nós, por natureza, Efésios 2 fala sobre isso, eu separei aqui o versículo. Entre eles também nós, todos andamos no passado, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Você vê que então por natureza, todos nós nascemos para sermos filhos da ira. Nós vamos escutar o mundo, nós vamos escutar a carne e nós vamos escutar Satanás. Você por natureza não escuta Deus. Então enquanto você não fechar os seus ouvidos para o mundo e abrir os seus ouvidos para Deus, você não consegue enxergar Jesus como ele é. Como aqui os discípulos olharam e falaram: quem é esse
que até o vento e o mar lhe obedecem? É assim que você abre os seus ouvidos para Jesus, podendo apagar todas essas vontades carnais que vêm no seu corpo e podendo olhar para Jesus e falar: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é esse que pode fazer eu sair dessa vida que caminhava para a perdição eterna e hoje posso ter a esperança de uma vida eterna gloriosa com Ele? Quem é esse que morreu por mim na cruz do Calvário? Quem é esse que ressuscitou? Quem é esse que está à direita de Deus e um dia todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor? Quem é esse que pode apagar todos os dardos inflamados do maligno e fazer você mais do que vencedor pelo poderoso nome de Jesus Cristo? Ele é o único que pode te mostrar esse caminho, e quão belo será esse caminho, que te tira do caminho das trevas e te coloca no caminho da luz. Esse é Jesus Cristo. Os discípulos entenderam no final desse grande milagre que ele era poderoso agora não apenas sobre a doença humana, como ele curava muitos, também poderoso contra os espíritos malignos, que ele expulsou muitos demônios, mas também que Jesus era poderoso sobre toda a natureza, que ele podia acalmar os ventos, cessar a tempestade no mar. Então, como não crer em tão poderoso Deus? Que você hoje crê em Jesus Cristo. Ele tem poder sobre tudo nessa terra. Ele foi o criador dela e não apenas criou todas as coisas, mas um dia também ele virá na nuvem com poder e grande glória, e assim chamará os seus para junto dele, separará o joio do trigo, e assim levará a nós, que cremos no seu nome, que não pulamos do barco, que ficamos firmes no meio da tempestade, para o seu reino celestial, e viveremos com ele eternamente na sua glória. Não deixe que o seu coração angustiado, cheio de aflições, desesperado, exerça grande poder de medo na sua vida. Exceda num medo que assombra o seu corpo inteiro, mas que esse medo seja apenas para te levar a Jesus, e assim ele seja esmagado pelo seu grande e poderoso amor, e assim você viva todos os dias, sabendo que Jesus não te deixará só, que ele apagará todo esse mal que pode ter chegado contra a sua vida, e que mesmo no meio da tempestade, ele não deixará você só, jamais te abandonará, estará com você em todos os seus caminhos e fará você mais que vencedor nele. E o resumo de tudo isso que ouvimos e a aplicação para as nossas vidas é que aquela tempestade veio, assolou aquele barco, os ventos levantaram o mar, a água começou a entrar naquele barco, os marinheiros começaram a ficar alarmados de um lado para o outro, correndo e gritando. Eles já não sabiam mais o que fazer e em desespero clamaram a Jesus. E Jesus, com a sua voz poderosa, acalma o vento, acalma o mar e mostra agora que uma grande bonança viria para a vida deles. Assim é com você, pecador. Você está nesse mundo solto e o mar está batendo na sua vida. O mar é as aflições, as angústias, os pecados. Satanás com todo o seu poder querendo dizer: Jesus não é tudo isso. Ele não pode resolver a sua situação. Ele não pode te tirar dessa aflição, essa angústia do seu peito. E aí você corre em desespero de um lado para o outro e um dia você encontra com Jesus e grita para ele: Jesus, acalma essa tempestade da minha vida. Tira esse tormento que está querendo me afogar. E Jesus se levantará na sua vida. Falará: tempestade, se acalme. Vento, pare de soprar. E se tornará uma grande bonança na sua vida, quando você se entregar a Jesus Cristo de todo o coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. É isso que essa passagem quer dizer. Que você somente com Jesus terá todas as tempestades da sua vida acalmada, mesmo que elas se levantem e sejam tão tortuosas para a sua vida. E lá no final, quando você chegar do outro lado da margem, como esses discípulos também chegaram com Jesus, e aqui eu falo do final da sua vida, você desperte, abra os seus olhos na eternidade com Jesus e viva com Ele eternamente na bonança que será o céu e a nova Jerusalém para nós. Creia em Jesus, não largue dele de jeito nenhum, não pule do barco, fique com Ele, porque valerá a pena todos os dias essa grande aventura que é viver com Jesus nessa terra tão complicada como vivemos. Esta foi a mensagem que o Espírito Santo colocou no meu coração. Espero que tenha tocado a sua vida. Compartilhe, curta, mande para outras pessoas para que você também possa abençoar outras vidas e assim que Jesus possa estar sendo sempre o capitão da sua vida, a cabeça de todo o seu corpo, que você creia e confie nele todos os dias e seja abençoado pelo seu grande e infinito amor. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo em nome de Jesus Cristo.